Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham sim um dia bastante feliz. Vamos à lição, e hoje, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Uma Resposta Gentil. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 22, dos versículos 21 até 29, e também Provérbios, capítulo 15, versículo 1. E aqui algo assim bastante interessante, porque a lição nos mostra o que nós devemos aprender com essas tribos do leste do Jordão, que são as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, que mesmo sendo acusadas durante um bom tempo pelas tribos do oeste do Jordão, elas se mantiveram assim calmas, né, tranquilas, mesmo diante da delegação de investigação, e eles se comportaram exemplarmente, né, com bastante tranquilidade, e ouviram do representante Finéias a denúncia, e depois é que eles responderam, né? E o livro de Provérbios, ele diz lá em Provérbios 15:1, que a resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E é isso que nós devemos realmente se comportar diante de acusações falsas e não ter atrito com as pessoas, porque poderá complicar mais ainda a situação. E com humildade e sabedoria, procurando evitar conflitos, né? Essas tribos do leste do Jordão, mesmo diante de uma frase dura, né, de Finéias, eles procuraram naquele momento invocar o nome de Deus, né? E a frase inicial da defesa, no caso dessas tribos do leste, eles invocaram os três nomes mais mencionados nas Escrituras sobre Deus de Israel, que diz lá, El, o poderoso, Elohim, Deus, Yahvé, o Senhor. E assim ela é repetida duas vezes numa sequência, né, crescente, por ali se tornar um juramento solene diante da delegação do oeste, né? E as duas tribos e meia também reconheceram sua responsabilidade perante Deus, chamando-o para executar justiça, né, se fossem de fato culpados, né, pela tranquilidade que eles tinham, que eles não deviam nada, né. A preocupação genuína das tribos do lado oeste do rio também foi revelada. Eles estavam acusando, mas eles estavam numa preocupação diferente, né? Porque eles receberam também a resposta do outro lado com tranquilidade, com alegria, porque eles também reconheceram, conforme a resposta, a inocência do lado leste que foi verificada. E as tribos transjordânicas, né, do leste, ao ouvirem a acusação das tribos do leste do Jordão, eles dão assim uma resposta direta, com veemência, mas com equilíbrio, né? E que o centro desse capítulo 22 de Josué é o tema de toda a estrutura sobre essa defesa do povo do leste. As tribos do leste foram calmas, tranquilas, como alguém que não deve nada. Ouviram primeiro as acusações, demonstrando não apenas a sua inocência, mas também a sua profunda devoção ao Criador do Universo e seu compromisso com a unidade com Israel.
E diante da gravidade das acusações, de estarem assim edificando um altar para afrontar a Deus, ou talvez querer mostrar assim, independência, que era uma das acusações, as tribos do leste estavam assim sendo acusadas, foram exemplar, onde mantiveram paciência para ouvir e tranquilidade para responder. E aqui revela a interpretação do significado do Provérbios 15:1, que nos diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. As tribos do leste iniciam sua defesa invocando o próprio Deus como testemunha de suas intenções e do que eles haviam feito. Eles dizem lá: o poderoso, ó Deus, o Senhor, o poderoso, ó Deus, o Senhor de todas as coisas, sabe, e isto mesmo Israel saberá, se foi uma rebeldia ou foi uma infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos persevereis, que está lá em Josué 22, versículos 22. E assim, eles utilizam esses três nomes do Deus de Israel, como no hebraico, como ele, o poderoso, Elohim, Deus, né? E também fala Yahvé, o Senhor, e ele repete crescentemente por duas vezes, né, como uma forma de juramento para eliminar de vez as acusações, qualquer dúvidas, e eliminar qualquer acusação que poderia deixá-lo em má situação, porque eles estavam quase levando aquela situação ali das acusações para uma guerra entre o povo de Israel. Isso aí ficaria muito ruim, né? As tribos do leste estavam convertidas, né, e convencidas de que a explicação, a defesa é simples e poderosa, de que Deus concedia a cada coração e compreendia completamente a situação, e esperavam que a delegação enviada para investigar chegasse à mesma conclusão. As duas tribos e meias, pela idoneidade, reconheceram sua responsabilidade perante o Senhor, chamando-o para executar justiça, né? Tanto é que eles não deviam, tanto é que eles pedem para Deus que executasse justiça. E se de fato fossem culpados, como podemos ver na situação, que mostra ali também, lá em Deuteronômio capítulo 18, 19, e 1 Samuel 20, 16, quando as pessoas realmente tinham algumas acusações, eles clamavam para Deus para fazer justiça. E a resposta diante de Finéias, o filho do sumo sacerdote, e de toda a delegação é simples: o altar não foi construído para sacrifícios, holocaustos ou oferta de manjares. Foi construído como um testemunho memorial para outras nações e também para outro povo de Israel que enxergasse aquilo ali. A palavra hebraica para testemunho é ed, que se torna o nome de altar ou memorial. A grande preocupação das tribos orientais era que no futuro seus filhos fossem excluídos da aliança com Deus pelas gerações do oeste do Jordão. Eles temiam que seus descendentes pudessem ser vistas como não pertencentes ao verdadeiro Israel, porque estavam separados geograficamente ali pelo Rio Jordão. O medo da separação de Israel e não a apostasia foi a verdadeira motivação deles, e eles agiram por temor ao Senhor, assim como fizeram as tribos do lado ocidental do Jordão. A verdadeira base da unidade de Israel não era a geografia ou extensão física, mas era sobre a herança, a sua fidelidade ao Senhor, as exigências que o Senhor queria que as pessoas observassem os seus estatutos e mandamentos, e eles estavam cumprindo a mente na íntegra. E é por isso, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, que Deus somente tem falado através do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo em João 14,6
que Ele é o único caminho para chegar aos céus. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele é o único meio da salvação. Que você, meu amigo, minha amiga, possa verificar essa verdade e realmente obedecer os estatutos e mandamentos de Deus para ser salvo na grande e segunda vinda de Jesus. Que você realmente tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.